Olá! Muito bem, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre substâncias e misturas, tá? Primeiro a gente vai falar sobre substâncias e depois a gente entra em mistura para a gente poder fechar esses dois assuntos que eles estão bem relacionados. Claro, uma vez que você entendeu o que é uma substância, você pode pensar assim, pô, o que é uma mistura? Uma mistura é quando você tem algo misturado, né? Por exemplo, feijão e arroz, tá misturado. Você mistura lá o feijão com arroz e tal, aqui daria uma mistura, tá? Só que aqui na química, a gente vai misturar substâncias para a gente obter uma mistura. Como assim? Pensa, por exemplo, sei lá, uma substância qualquer, oxigênio. Você mistura com hidrogênio. Essas duas moléculas misturadas, elas podem se combinar e formar a molécula de água, ok? Mas pensa em outras substâncias, sei lá, enxofre, ferro, ferro com oxigênio. Então, essas misturas são extremamente importantes, porque é na mistura que ocorrem reações químicas, tá bom? E as reações químicas são muito comuns na natureza, pessoal. Então, é super importante a gente entender essas misturas. Mas para entender uma mistura muito bem, a gente precisa primeiro compreender o que é uma substância. Vamos ler. Uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas. Então, uma substância é isso. Uma substância é simplesmente uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas. Aí você pode se perguntar, mas, espera lá, o que é uma porção, né? Se você olhar aqui, ó, você vai ver porção. O que é uma porção? Pensa na sua batata frita quando você pegou uma porção. Porção é uma quantidade, tá? Então você pegou uma quantidade. Aqui é uma quantidade de matéria que tem propriedades bem definidas. Matéria. Matéria, o que é matéria? Matéria é simplesmente tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. Lembra disso ou não? Tem massa e ocupa espaço. Só que aí você pode se perguntar também, mas o que é a massa? O que é a massa? Massa nada mais é do que uma quantidade de matéria que um corpo possui especificamente. Então, é a quantidade de matéria específica. Então, os dois conceitos, massa e matéria, estão relacionados, ok? O que é o estado sólido? Vamos começar aqui já colocando aqui o estado sólido. Vamos colocar aqui, ó, sólido. O que é sólido, né? Vamos pensar numa estrutura de NaCl, vai, NaCl. NaCl, a temperatura ambiente é sólido, tá? Aí esse NaCl, ele tem vamos pegar um cubinho dele, uma estrutura cristalina, né? Ó, tá aqui, ó. Então tá aí a nossa definição. A gente vai ver então, substância o que é? Uma porção de matéria que tem propriedades definidas. Então agora a gente vai passar, a gente vai explorar agora o significado dessas propriedades, tá? Então aqui, ó, igual tá aqui, ó. Propriedades. Essas propriedades é o que a gente vai estudar a partir de agora. Já vamos entrar aqui no número estados físicos. Opa, estados físicos. O que é isso? Estado físico nada mais é do que sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Estado sólido. Se você olhar, você vai ver pequenas bolinhas aqui, né? Tem uma estrutura aqui, um cubo e tal. E aqui tem os átomos de sódio, que são menorzinho, e esse Cl, que é o átomo de cloro ali e tal. Ele é uma estrutura cristalina e ela é bem rígida, sólido. E aí o sólido dá para ver que ele possui um estado de agregação muito rígido, muito compacto. Então, quando a gente pensa no sólido, a gente pensa, sei lá, numa estrutura como o NaCl, uma rocha, algo mais rígido, ok? Então esse é o estado sólido. Mas pensa assim, pensa que esse estado sólido tem pouca mobilidade, porque depois a gente vai falar do líquido e do gasoso. Então, no líquido tem mais mobilidade do que o sólido. E o gasoso tem mais mobilidade. Quer dizer, se tem mais movimento ali entre a molécula ou dentro da substância, tá? Então é isso. Vamos anotar aqui também o líquido, né? Esse líquido aqui, por exemplo, pode ser, pega lá um copinho de água, tá? Um copinho de água aqui. Pensa lá junto comigo, um copinho de água, tá ok? Nesse copinho de água aqui dentro tem H2O. Veja, seja, quando você vai beber água, pega água na geladeira, né? E aí você pega, vê lá o líquido.
Aquele líquido ali é a ideia do que a gente tem que ter quando a gente pensa no estado líquido. Tem mais movimento, né? Diferentemente do gelo, que tem pouco movimento. É uma estrutura mais rígida, mais sólida, no caso do gelo, né? Que é a forma sólida da água. Certo, então esse líquido tem mais movimento. No gasoso, o que ocorre no gasoso? Vamos colocar aqui, ó. No gasoso, nesse gasoso aqui, gasoso, aí parece que a mobilidade, o movimento das partículas, os movimentos das moléculas são maiores, tá? Então se a gente pegar de novo aqui, ó, esse mesmo recipiente aqui, né? E além não é mais líquido, tem muito mais movimento, né? Então esse movimento agora, olha só, esse movimento, estou colocando esses pontinhos para representar um gás, tá? Por exemplo, a água em estado de vapor. E aí esse movimento intenso das moléculas é o estado gasoso, ok? Tudo bem? Deu para ter uma ideia de como é ou como são esses estados físicos, né? Estado sólido, líquido e gasoso? Tá? Então deu para ter uma ideia muito bem, tá? Não precisa anotar não, tá, pessoal? Vamos só relembrando, só buscando algumas ideias, porque essa aula aqui é para entender, tirar algumas dúvidas, ter uma visão do que são substâncias. Porque como eu disse, né, a partir das substâncias você pode ter as misturas. Você pode colocar uma molécula com outra e aí elas podem reagir, gerar um produto e aí você tem uma mistura de reagentes e produtos, porque numa reação, na maioria das vezes, elas não são completas, né? Então, vamos lá. Vamos concentrar aqui no 2. No 2, a gente tem mudanças de estados físicos, tá? Tudo bem, então apaguei a lousa aqui. E aí, vamos lá. Mudanças de estados físicos. Bom, a gente já entendeu o que são esses estados físicos, né? Que é sólido, líquido e gasoso. Então, a gente já tem uma boa ideia de como eles são, né? Agora, vamos pegar aqui um exemplo da mudança de estado físico. Porque se eu tenho um sólido, como será que eu faço? Ou melhor, como será que é possível a substância passar do estado sólido para o líquido e depois do líquido para o gasoso, tá? E esses processos têm nome, né? Tem nome. Então a gente vai ver ali processos acontecendo, os nomes deles e tanto a ida como a volta. Por exemplo, passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do gasoso voltar a ter o estado líquido e do líquido voltar para o sólido, tá? Então a gente pode pegar, por exemplo, vamos pegar aqui rapidamente, de novo aqui nesse espaço, vamos pegar água. Vamos pegar água líquida. Vamos pegar água líquida aqui, tá? Aqui a gente tem água. Vamos imaginar que a gente tem a água aqui nesse recipiente, ok? E transformá-la, pegar essa água aqui e transformá-la. Veja que inicialmente ela está líquida, ok? Essa água aqui está líquida. Então a gente poderia transformar essa água num sólido. Então passaríamos aqui para ter gelo, ok? Gelo. Vamos ter gelo aqui. Para ter gelo, eu preciso solidificar. Eu preciso fazer uma solidificação. Essa é a ideia aqui, está escrito aqui, solidificação, tá? Solidificação. Então, para ter gelo, eu preciso solidificar. Agora, se eu quiser transformar esse gelo de volta no líquido aqui, aí anota aí comigo, né? Solidificação. Aí de gelo para líquido, o processo se chama fusão, tá? Se chama fusão. Agora, vamos pensar desse líquido aqui, vamos passar para gás, um processo gasoso. Ou seja, a gente tem água no estado de vapor, né? Então, aqui, ó, gasoso. Então, aqui no gasoso, e aí você teria aqui, para passar para o estado gasoso, você teria a vaporização, né? Ó, vaporização. Volta, hein? Como será a volta? Passar do gasoso para o líquido. Do gasoso para o líquido, aí é uma condensação. O nome é condensação. Então, para passar do gasoso para o líquido, condensação. Condensação. Ok? Condensação. E aí a gente tem esse processo. Agora também tem mais um processo, na verdade, né? Você passar do gasoso para o gelo, do gasoso para o sólido, né? Aqui eu coloquei gelo
Mas que gelo é o estado sólido da água, né? A gente pegou a água aqui como exemplo. Normalmente a gente pega a água como exemplo. E aí a gente faz essa relação aqui, esse esquema, tá? Então, para passar do gasoso para o gelo, a gente tem a ressublimação, porque do gelo para o gasoso é sublimação, né? Então, se a gente quer passar aqui, ó, diretamente, né? Ó, passar desse estado sólido, vou pegar aqui, ó, do estado sólido para o gasoso, a gente chama isso de sublimação, né? Sublimação, ok? E a volta, né? Ó, se você fizer a volta, ou seja, do gasoso para o líquido, aí é ressublimação, né? Ressublimação, tá? Então, seria a ressublimação à volta. Muito bem, é isso aí. Isso é o que a gente chama de mudança de estados físicos, tá? Mas tem mais algumas informações aqui nesse processo, tá? Se a gente pensar, o que é necessário para fazer essas mudanças, tá? Por que a gente sai do sólido, vai para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Por que uma substância faz isso? Ela faz isso porque você está fornecendo energia ou retirando energia, tá? Então a moeda de troca aí é a energia. Se você coloca mais energia na forma de temperatura, por exemplo, você aquece. Pensa lá no fogão. Você pegou um recipiente com água, uma panela, que seja, por exemplo, e você colocou lá no fogão. Começa a aquecer, as moléculas de água elas começam a ter, elas já têm um certo movimento no seu aquecimento, mas conforme vai aquecendo, as moléculas vão se agitando. E aí elas vão ficando cada vez mais agitadas. E a tendência é, por causa da energia que foi fornecida, passar do estado líquido para o gasoso. E do gasoso, ele começa a aquecer, né? A gente pode até pensar, aí a gente vai falar as curvas de aquecimento daqui a pouco. A gente pode até fazer um paralelo, ó, tá ali no número 4, curva de aquecimento. A gente vai discutir justamente isso. Eu peguei a panela ali, ó, aqui no 4, né? Ó, se você olhar aqui, no 4 eu vou discutir justamente essa ideia. A gente vai colocar uma panela, né, um recipiente com água lá no fogão e vai aquecer. Aí veja, aqui ó, representa a temperatura de aquecimento. E essa temperatura ela vai aumentando, porque está fornecendo cada vez mais energia, as moléculas vão ficando cada vez mais agitadas, e aí elas vão mudando de estado físico. Muito bem. Pontos de fusão e pontos de ebulição. Aqui nesses pontos, primeiro, o que é ponto de fusão? Um ponto de fusão, um ponto de ebulição, o que é isso? Bom, um ponto de fusão é basicamente a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido. No caso de uma substância qualquer, pode ser a água ou várias outras substâncias, a gente vai ver uma tabela aqui, vai discutir um pouco sobre isso, mas tenha em mente o seguinte, ponto de fusão é a temperatura na qual uma molécula, um composto, a gente até fala no dia a dia um composto, ou uma substância, a gente está falando aqui especificamente, ela passa do estado sólido para o líquido, nessa temperatura específica. Por exemplo, a água, né? Se a gente pegar aqui a água, né? H2O, o ponto de fusão dela, quando ela passa do gelo, né? Do gelo para, né? Do gelo para o líquido, aí ela está sofrendo uma fusão. A gente acabou de ver agora há pouco, né? Veio uma fusão, ok? E aí precisa-se lá de uma temperatura específica. E a temperatura não muda. A gente já vai ver isso também em curva de aquecimento, tá? A temperatura absolutamente não muda. Ela fica constante porque a energia que está sendo fornecida está sendo utilizada para romper as moléculas, ou seja, romper as ligações químicas ali, tá? Beleza, ponto de fusão é isso, é o que a gente acabou de ver, né? Agora, ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição é quando a substância passa do líquido para o gasoso, né? Só que esse ponto é, de novo, a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o gasoso. Aí aqui embaixo eu coloquei uma tabela para a gente discutir. Então, nessa primeira coluna é a substância. Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, aqui a gente tem o tungstênio, a gente tem o ferro, né? A gente tem o cobre, o ouro, o prata, cloreto de sódio, alumínio, chumbo, água. Olha a água aqui, ó. Tá vendo? A gente até memorizou já da água, né? É zero. O que é zero aqui, ó? O que significa esse zerinho aqui? Significa o ponto de fusão, né? Ó. E aqui de novo para a água, ó, a 100, essas temperaturas estão em graus Celsius, tá? Então aqui nessas colunas, ó, essa coluna do meio e a coluna mais à direita, essa coluna aqui, né, ó, temperaturas. O PF aqui é a temperatura de fusão em graus Celsius, né? E aqui nessa direita é a temperatura de
ebulição, ou a temperatura na qual a substância passa do líquido para o gasoso, ok? E está em graus Celsius. Então veja que é uma temperatura específica, esses pontos de fusão, pontos de ebulição, tá? E aí eu estava mostrando justamente a água. Aqui em 100, tá vendo? É lá quando a água entra em ebulição. A gente tem que lembrar também da atmosfera, tá? Então é uma atmosfera. Se você alterar a atmosfera, por exemplo, lá para Santos, você vai ver que lá a pressão é maior, tá? Por causa do nível, por causa da atmosfera, na verdade, né? A atmosfera lá é maior, tem uma massa gasosa que lá é maior do que aqui na capital. A gente está num ponto mais alto aqui na capital, então aqui a pressão é menor. Significa que a água ferve mais rapidamente aqui do que lá, ok? Muito bem, então vamos ver o seguinte aqui. Então já entendemos o que é ponto de fusão, o que é ponto de ebulição, né? Temos algumas substâncias aqui e a ideia era discutir justamente isso aí, entender. Olha só do tungstênio, olha o ponto de fusão dele, olha como é alto, né? Compara, é para a gente comparar alguns valores aqui, ó. Compara o tungstênio, que está aqui, com, por exemplo, o bromo, que está aqui embaixo, né? O bromo aqui, ó. Bromo e tungstênio, né? Veja, o tungstênio é 3.422 o ponto de fusão dele. Do bromo é menos, é uma temperatura negativa, né? Menos que zero, tá? Então, a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, né? Mais ou menos. A nossa temperatura ambiente, há uma atmosfera aí, as condições normais de pressão e temperatura, né? Temos bromo líquido já, né? Porque se a temperatura de fusão dele é menos 7, a gente está a 25 graus Celsius, ok? Então ele seria líquido. E aí você pode ir comparando o ouro, né? Que são os metais aqui. Os metais são sólidos à temperatura ambiente, né? E veja a água ali a zero e assim por diante. Você pega uma temperatura específica e aí você compara duas substâncias. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Por exemplo, pensa aqui na água, ó. Na água e no etanol. Olha só, se a gente pegar o etanol, tá aqui embaixo, a gente tem o ponto de fusão dele aqui, do etanol, tá circulado aqui em amarelo, tá? E o ponto de ebulição também do etanol. Da água a gente já sabe, né? Tá aqui, ó. Da água a temperatura de fusão é zero e a temperatura de ebulição é 100. Então se a gente olhar aqui, ó, comparar esses dois tracinhos aqui, ó, compara aqui, ó, junto comigo, aqui é da água, ok? E aqui embaixo a gente tem do etanol. E aí vamos atentar as cores aqui, ó. Você tem duas setinhas para a direita, né, ó, pretas para água, uma, duas, três. E para o etanol só tem duas, tá? Então se a gente pegar uma temperatura específica aqui, ó, vamos dizer, ó, que aqui esse pretinho aqui seria, vamos colocar sólido, ok? E esse roxinho aqui seria o líquido e esse aqui seria o gasoso. O amarelo, a cor amarela, gasoso. Então significa o seguinte: o que a gente quer comparar aqui? Que a uma temperatura específica, por exemplo, de 0 graus Celsius, ó, pega bem aqui, ó, 0 graus Celsius, você poderia até comparar aqui, ó, 0 graus Celsius, né? Pega uma temperatura aqui de 0, até aqui 0. Significa que a água é sólida, tá? 0 graus Celsius, até 0 graus Celsius. Você pega lá, menos 10, pega uma temperatura de menos 10, então vai estar... Quem vai estar líquido, quem vai estar sólido? A água vai estar sólida, porque não chegou ainda no ponto de fusão da água. E o etanol vai estar a menos 10, ó, tá bem para cá, né, ó. Ele vai ter essa parte aqui, ó, que seria o L, seria a parte roxinha ainda, né? Ele já vai estar, provavelmente vai estar líquido, né, ó. Aqui, ó, veja, porque tem uma barrinha aqui lilás, tá ok? Então, menos 10, ele está líquido. Eu falei provavelmente não, certeza, porque olha só, o ponto de fusão dele é menos 114. Então a menos 10, lembra, quanto mais perto do zero, maior é a temperatura, certo? Então, menos 114, o etanol já está líquido, ok? Quando chegar em menos 10, ele continua líquido, não alcançou ainda o ponto de ebulição dele e a água está sólida, né? Está sólida, porque a fusão é a zero. Quando chegar a zero, aí sim a água ali vai começar a mudar de estado físico e o etanol continua líquido, né? Agora, quando chegar mais para frente aqui, ó, quando chegar mais para frente aqui,
sei lá, a 100 graus Celsius, aí o etanol já passou para o estado gasoso, porque ele chegou na temperatura de 78 e já vira gasoso, já é gás, vira gás. Acima de 78, para o etanol, já é um gás, ok? Já é um gás. E a água ainda é líquida. A água só vai ficar gás, ou só vai passar a ser gás depois da temperatura de 100 graus Celsius, ok? Quando chegar em 100, ela vai começar a mudança de estado físico, beleza? Então, essa discussão que eu queria ter aqui, nessa parte aqui. Bom, vamos então discutir um pouco sobre outra propriedade importantíssima das substâncias, né? Que é a densidade. Olha só, aqui no 4, pessoal. Concentra aqui no 4 aqui. Vamos falar sobre densidade. Densidade é o que a gente vai discutir agora. Bom, para entender o que é densidade, vamos pegar esse exemplo aqui, né? A gente tem aqui um beck com água, tá? Estamos falando aqui, dessa parte aqui, Estou falando aqui, acompanha aqui a seta no número 4, sobre densidade, tá bom? Densidade, veja, densidade. Para entender essa propriedade das substâncias chamada densidade, vamos pensar aqui num experimentozinho, né? Eu peguei um becker, tá? Vou colocar esse becker aqui numa camadinha, numa bancada, tá lá, beleza? Isso aqui não é fogo não, é simplesmente uma bancada. Tá lá em cima da bancada o nosso becker. Aí aqui dentro a gente colocou uma cortiça, tá vendo? Bem aqui, cortiça. E aqui a gente tem um chumbo. E aí claramente o chumbo afundou. E a cortiça não afundou, ela ficou boiando aqui em cima, né? Ficou boiando aqui em cima. E se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem os valores, A cortiça possui 0,32 gramas por centímetro cúbico, tá? A água é 1 grama por centímetro cúbico, o chumbo é 11,3 gramas por centímetros cúbicos, tá? Veja, tá aqui o do chumbo e aqui tá o da cortiça. Veja, a densidade, né, da cortiça é bem menor do que a da água. Essa é a explicação para essa cortiça, né, esse pedaço de material, essa substância, né, não afundar. O chumbo já tem uma densidade mais que 11 vezes mais que a da água, por isso que ele afunda, tá? Mas o que é essa densidade? A densidade, pessoal, nada mais é do que uma relação entre a massa e o volume da substância. Então, quando você relaciona aqui, a massa dessa substância com o seu volume, a gente tem essa propriedade chamada densidade, tá? E aí, quando você relaciona a massa com o seu volume para uma substância específica, a gente pode obter esse dado, essa propriedade da substância. E ela serve para quê? Ela serve para a gente tirar conclusões, saber quem é mais denso, quem é menos denso. E basicamente é isso, né? Aqui a gente pode concluir o seguinte, né? Que a densidade, vamos chamar a densidade aqui de D, D de densidade da cortiça, vou abrir aqui para C, é maior, né? Cortiça, ela é menor, porque ela não afunda do que a densidade do chumbo CH, ok? Então podemos dizer aqui claramente nessa expressão aqui, matemática, de que a densidade da cortiça é menor do que a densidade do chumbo, tá ok? Olhando aqui visualmente, mas se a gente tiver esses dados, a gente já consegue dizer, né, que o chumbo tem uma densidade muito maior do que a da cortiça, tá ok? Então essa é a conclusão que a gente chega. Então, repetindo, né, a densidade é uma relação entre a massa e o volume de uma substância específica, e ela é uma propriedade da substância e serve para a gente poder comparar diferentes substâncias em relação ao líquido, tá? Cuidado que aqui a gente está falando de um líquido. A gente pode ter, se a gente trocar o líquido aqui para um outro líquido qualquer, como por exemplo etanol. Fim aqui, pessoal, vamos falar de curvas de aquecimento, tá? A gente estava falando que mudança de estado físico é quando quando uma substância ela passa do estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso, tá? Ocorre essas mudanças de estado físico. Mas por que ocorre, né? Aí ocorre porque a gente fornece energia para essa substância. Então a gente, por exemplo, imagine vamos dizer aqui, esse esquema ou esse experimento aqui, né? Vamos imaginar esse experimento. Veja, aqui a gente tem um becker,
ou um recipiente, uma panela, por exemplo, está lá no fogão, com água especificamente, ou pode ser outra substância, e aí você começa a fornecer energia para ela, tá? Começa a fornecer energia por meio do fogo. Você colocou lá, acendeu o fogo e esse fogo começa a esquentar a panela. A panela fornece energia, né, que vem ali do aquecimento para o líquido da substância e ela passa a ter as suas moléculas agitadas, ela começa a se agitar, ok? E isso faz com que a temperatura se eleve, tudo bem? Mas vamos entender o seguinte, vamos pegar aqui um sistema de coordenadas, a gente entendeu um pouco aqui. Tá aí, sistema de coordenadas. Aqui vamos colocar a temperatura em graus Celsius. E aqui vamos colocar tempo, T minúsculo. Tá aí, T minúsculo. E aí vamos fazer uma discussão aqui. Então, vamos pegar lá numa temperatura específica, como a gente está falando de água, vamos pensar que aqui a gente tem água. Até coloquei a moléculazinha de água aqui. Ó. A gente colocou água aí. Vamos pegar o nosso cronômetro. Vamos começar a imaginar no instante que a gente começa a aquecer. Vamos pensar que essa água ela esteja. Vamos pegar que essa água aqui esteja. Pegar a temperatura de 0 graus Celsius aqui e aqui a gente vai colocar 100. Então a gente tem essa temperatura aí. 100. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Antes, temperatura negativa, né? Toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui é negativa, ok? Toda essa parte aqui é negativa, tá? Então, se a gente pegar uma temperatura de menos 10, então essa temperatura de menos 10 estaria por aqui, né? Ó, pega lá, ó, menos 10. Menos 10, essa substância, ela está no estado sólido, tá? Ela está no estado sólido. Aí você começou a fornecer energia, né? As moléculas começaram a se agitar e aí o líquido começou a se aquecer. E aí ele vai variar. Vamos pegar aqui, variar a temperatura até esse ponto aqui, ó, ok? Veja, ele vai subir até chegar em 0 graus Celsius, ok? Vamos com bastante atenção aqui, ó, 0 graus Celsius. Tá, chegou nos 0 graus Celsius, aí ocorre um fenômeno interessantíssimo, pessoal. Aqui a temperatura aqui permanece constante, Por que a temperatura permanece constante? Aqui, só voltando aqui um pouquinho, ó, vamos colocar, ó, aqui, nesse intervalo aqui, ó, que eu estou pintando agora de amarelo, olha só, vou até borrar aqui um pouco o gráfico. Veja, a temperatura foi aumentando até chegar aqui. Nesse momento aqui, a gente só tinha sólido. Tá? A gente só tinha sólido, porque a temperatura estava variando. A energia que estava sendo fornecida estava sendo usada simplesmente para aquecer o sólido. Então estava só sendo aquecido. A partir desse ponto aqui, ó, vou até tirar aqui para a gente entender um pouquinho. Ó, a partir desse ponto aqui, ó, a 0 graus Celsius, a temperatura permaneceu constante. Por quê? Agora a energia não está sendo mais usada para aquecer o sólido. Está sendo usado para romper as ligações químicas ali, romper aquelas pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, ok? Então a temperatura permanece constante, porque a energia está sendo usada para romper essas moléculas, tudo bem? E aqui, ó, vamos colocar aqui de novo sólido, aí você vai ter, além do sólido, você vai ter também líquido. E aí nesse ponto aqui, ó, vamos discutir com bastante calma aqui, ó. Nesse ponto aqui você só vai ter líquido. Então começa a partir daqui, né? Você vai continuar e o fornecimento de energia é constante, tá? Começa de novo a temperatura a subir. Ó, começa a subir, subir. Vamos colocar até aqui, ó. Vai ficar um gráfico meio estranho aqui, mas vamos subir aqui, né? Subiu. Então, ele subiu até aqui. Você foi fornecendo energia, ele foi subindo, até chegar aqui, ó. Até esse ponto aqui. Então, até chegar nessa temperatura aqui, ó, temperatura de 100 graus Celsius, que é nesse instante aqui que a energia volta a romper as ligações químicas lá das pontes de hidrogênio, ok? Entre o líquido ali. Então, aqui, ó, olha só, começa de novo a ter um patamar no horizontal. Então, aqui embaixo a gente tinha um patamar, que era o sólido mais líquido, né? Ou seja, o sólido estava se transformando no líquido. Aí aqui a gente só teve líquido
né? Ó, somente líquido. E a partir daqui a gente estava no finalzinho aqui, né, ó, do líquido. E aqui passou a ser líquido, mas gás. E a partir daqui, ó, vou colocar pequenininho aqui, para invadir muito aqui, o gás passa a ser aquecido, tá? E aí você passa a ter gás indefinidamente, ok? Então, para nosso propósito, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Eu acredito que não, tá? Então, vamos repetir, né? Então, aqui a menos 10 graus Celsius, a água é simplesmente sólida, tá? Você precisa fornecer energia para que aquele sólido se aqueça, vá até o ponto de fusão, que é a 0 graus Celsius no caso da água, e aí a energia não mais é utilizada para romper essas ligações, ou seja, para aumentar a temperatura, não. Agora a temperatura permanece constante porque a energia está sendo usada para romper as ligações químicas, tá? Esse é um processo conhecido como fusão, como a gente viu anteriormente. E aí vai até terminar a fusão. Quando terminar a fusão, a temperatura passa a subir novamente porque você está usando a energia não mais para romper as ligações, mas sim para aumentar a temperatura, ou seja, aumentar a agitação das moléculas ali, tá? E assim por diante, até chegar no líquido e esse líquido começar a passar para o gás. Né? E aí termina a passagem do líquido para o gasoso, né? Processo conhecido aqui como evaporação. Não evaporação, cuidado, né? Evaporação é um processo tranquilo. Você pega um copo d'água, um recipiente com água e deixa lá sem aquecer. Aí você tem evaporação, tá? No aquecimento você tem ebulição, tá? Ebulição, ok? Na ebulição você está fornecendo energia. Aí sim, fornecendo energia, você passa a romper essas ligações químicas a temperatura constante até chegar em gás. E aí depois você passa a aquecer o gás, ok?